Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 9º CONSEJUD, Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, promovido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, SIMPOJUD. É com grande satisfação que recebemos os delegados e delegadas congressistas, palestrantes, convidados, dirigentes sociais, servidores e servidoras que participam deste importante momento de construção coletiva da categoria. Hoje estaremos reunidos para refletir, debater e deliberar sobre os desafios presentes e futuros dos servidores do Poder Judiciário baiano, fortalecendo o compromisso com a democracia sindical, a valorização profissional, a defesa dos direitos da categoria por meio de palestras, debates e atividades formais. O que é o CONSEJUD? O CONSEJUD é o Congresso de Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que constitui a instância deliberativa máxima do SIMPOJUD. É nesse espaço democrático que os delegados e representantes da categoria se reúnem para discutir os rumos políticos, administrativos e organizativos da entidade, além de deliberar sobre temas de interesse dos servidores do judiciário baiano. Entre suas atribuições estatutárias estão deliberar sobre a política geral e atuação do sindicato, discutir questões econômicas, sociais e políticas de interesse da categoria, debater as condições de funcionamento dos serviços públicos, aprovar alterações no Estatuto Social do SIMPOJUD, definir diretrizes e programas de atuação da entidade. Ao longo da sua história, o CONSEJUD consolidou-se como o principal espaço de formulação política, fortalecendo institucional e a construção coletiva da luta sindical dos servidores do Poder Judiciário da Bahia. Neste segundo dia do 9º CONSEJUD, trabalharemos sob os eixos participação, resistência e inovação. Temas que dialogam diretamente com os desafios contemporâneos enfrentados pelos servidores públicos, especialmente diante das transformações tecnológicas, das mudanças nas relações de trabalho e da permanente necessidade de fortalecimento da organização coletiva da categoria. Que os debates de hoje contribuam para ampliar conhecimentos, fortalecer a mobilização e construir caminhos para um judiciário cada vez mais valorizado, democrático e eficiente. Convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos o senhor Manuel Inácio Cerqueira Suzarte, presidente do SIMPOJUD. Também o senhor José Walquimar Sales dos Santos, secretário executivo do Conselho de Representantes Sindicais. Também o doutor Rafael de Jesus, assessor jurídico da mesa, que neste ato substitui o doutor Neomar Rodrigues Dias Filho. E chamamos também a senhora Adriana Gonçalves, responsável pela Secretaria dos Trabalhos da mesa diretora. Muito bem. Composta a mesa diretora dos trabalhos do 9º CONSEJUD, passamos a fala
e concedemos a palavra ao presidente do Simpojud, o senhor Manuel Inácio Cerqueira Suzarte, para as suas saudações. Bom dia a todos, delegados, delegadas, observadores, observadoras. Mais um dia de congresso, mais um dia de Concejude, nono Concejude. Quero desejar a todos vocês que tenhamos um dia com muita participação de vocês, aprendizado. Teremos 4 palestras. A primeira delas, IA, Inteligência Artificial, que é um tema muito importante, atual, para todos nós. Depois teremos o Auxílio Saúde, pela funcionária da Corec, Lucilene. Depois, com Nativ Herber, a questão do assédio moral. E, por último, o PCCV. Vamos passar informações para vocês, atualizadas do nosso PCCV. E vamos deliberar aqui algumas questões do PCCV. Tá ok? Então é isso aí. Quero agradecer e vamos dar continuidade. Convoco agora o palestrante. Antes do palestrante, vou pedir ao secretário do Conselho de Representantes, Valquimar, para que leia o regime interno, depois, sim, a palavra para o palestrante. Ontem nós lemos o nosso regimento e hoje vamos precisar da votação de todos para que dê validade ao nosso regimento interno. Regimento interno publicado no Diário de Justiça Eletrônica, número 4020, dia 14 de abril de 2026, no caderno 3, na página 11. Congresso da categoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Simpojude. Tema: valorização, carreira e democracia no Judiciário. Reconstruir, resistir e avançar. Capítulo 1 das disposições gerais. O presente regimento interno disciplina a organização, os objetivos e o funcionamento do nono Concejude, Congresso da categoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Simpojude, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2026, presencial, em local a ser oficialmente divulgado no Diário de Justiça Eletrônica, o DJE, e portal do Simpojude. Artigo 2º. O Concejude tem por finalidade debater e deliberar sobre os temas de interesse da categoria nos termos do artigo 14 do Estatuto Social do Simpojude, sendo seus objetivos principais: 1. Debater as questões profissionais específicas da categoria. 2. Avaliar as condições de funcionamento dos serviços públicos no âmbito do Judiciário Estadual. 3. Discutir e atualizar o programa de trabalho do sindicato. 4. Deliberar sobre a política geral de atuação do Simpojude. 5. Refletir sobre temas econômicos, sociais, políticos e culturais que impactam a categoria. Capítulo 2. Da composição e participação. Artigo 3º. Participação do Concejude. Delegados, delegadas, com direito a voz e voto. Convidado e convidadas e palestrante com direito a voz, sem direito a voto. 3. Observadores, sem direito a voz e voto. Parágrafo único. Os membros titulares e suplentes da diretoria executiva do Conselho Fiscal são considerados membros do Conselho de Representantes Sindicais, conforme prevê o artigo 24 do Estatuto Social e regimento interno do Conselho de Representantes Sindicais, no artigo 1º. Artigo 4º. São considerados delegados e delegadas do Concejude. 1. Delegados e delegadas natos, integrantes do Conselho de Representantes Sindicais. 2.
delegados e delegadas designados por sorteio na forma deste regimento. Artigo 5º. Dos delegados designados por sorteio, serão considerados delegados e delegadas designados e designadas do Conselho aqueles oriundos de sorteio realizado na reunião do Conselho de Representantes Sindicais, adotando como critério objetivo de preenchimento de vagas entre os delegados suplentes, respeitando a quantidade de 10 vagas para delegados titulares e 5 vagas para suplência. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado no dia 26 de março de 2026, durante reunião do Conselho de Representantes Sindicais, que deliberará sobre o presente regimento, asseguradas a transparência do procedimento e sua regularidade no registro em ata. Parágrafo 2º. Somente participarão do sorteio os delegados suplentes regularmente investidos e em pleno gozo de seus direitos estatutários. Parágrafo 3º. Os delegados suplentes não sorteados comporão a lista de suplência obedecida à ordem do sorteio. Parágrafo 4º. Os delegados designados por sorteio terão direito a voz e voto. Parágrafo 5º. Em conformidade com o Estatuto da entidade, o ou a suplente de delegado sindical somente participará do 9º Conselhude na condição de substituto ou substituta de delegado ou delegada nato, mediante apresentação de declaração expressa do ou da delegado ou delegada titular, justificando seu impedimento ou renúncia para a participação do Congresso. A substituição deverá ser formalizada previamente junto à comissão organizadora nos termos definidos por esta. Parágrafo 6º. Os delegados ou as delegadas suplentes sorteadas na condição de delegados designados por sorteio para o Conselhude poderão participar do Congresso com direito a voz e voto, independentemente da substituição ou presença do delegado ou da delegada nato de sua comarca regional. Capítulo 3º da organização. Artigo 6º. A organização do Congresso será de responsabilidade da comissão organizadora, com apoio da mesa diretora do Conselho de Representantes Sindicais, assegurada ampla publicidade e transparência. Capítulo 4º das estruturas dos trabalhos. Artigo 7º. O Conselhude será composto pelas seguintes etapas. 1. Sessão de abertura. 2. Plenário inicial para leitura e aprovação deste regimento. 3. Plenárias temáticas. 4. Plenária final de deliberação das propostas. Artigo 5º. Capítulo 5º das inscrições e credenciamento. Artigo 8º. Os valores de inscrição serão: 1. R$ 290 para delegados ou delegadas. 2. R$ 350 para observadores ou observadoras. Parágrafo único. O pagamento da inscrição será realizado conforme a orientação prevista em edital próprio a ser publicado no DJE e divulgado no sítio do Simpojude. Artigo 9º. A inscrição dará direito a 3 diárias de hospedagem, 3 refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço e janta, durante o Congresso, exclusivamente para delegados ou delegadas, sem direito a acompanhante, ficando a cargo do congressista o pagamento diretamente ao hotel
das despesas de acompanhantes de frigobar, ligações telefônicas do apartamento, além das demais despesas não autorizadas por este regimento. Parágrafo 1º. Os observadores não terão direito a hospedagem custeada pelo sindicato. Parágrafo 2º. Não haverá pagamento de diárias durante o Congresso. Parágrafo 3º. Os delegados ou as delegadas farão jus à indenização de transporte até o local do evento. Artigo 10º. Todos os participantes deverão portar crachá oficial fornecido pela organização. Parágrafo único. O crachá é pessoal e intransferível, sendo vedado seu uso por terceiros. Capítulo 6. Da apresentação de proposta. Artigo 11. As propostas poderão ser apresentadas pela diretoria executiva ou por delegados ou delegadas congressistas, devendo observar os objetivos previstos no artigo 2º deste regimento. Parágrafo 1º. As propostas deverão ser apresentadas por meio de formulário padrão devidamente preenchido. Parágrafo 2º. As propostas deverão ser enviadas para o e-mail oficial do Congresso, conseljude2026@simpojude.org.br, de 19 de abril até o dia 19 de maio de 2026. Todas as propostas recebidas serão encaminhadas à assessoria jurídica integrante da comissão organizadora, para análise de admissibilidade e verificação de conformidade com o Estatuto Social do Simpojude e com o regimento, e com este regimento. Parágrafo 4º. A análise jurídica terá por finalidade verificar: 1. O atendimento dos requisitos formais. 2. A pertinência temática. 3. A compatibilidade com o Estatuto e com a legislação aplicável. Parágrafo 5º. As propostas consideradas em desacordo com este regimento poderão ser indeferidas mediante justificativa. Parágrafo 6º. Somente serão incluídas na pauta e submetidas à deliberação do Congresso as propostas regularmente apresentadas e admitidas. Capítulo 7 da Comissão Organizadora. Artigo 12. A comissão organizadora será composta por 1. Diretor ou diretora presidente do Simpojude, nesse caso, nosso diretor. 2. Presidente do Conselho de Representantes Sindicais. 3. Assessor ou assessora jurídico ou jurídica. 4. 3 membros indicados conjuntamente pelo diretor-presidente e pelo presidente do Conselho de Representantes Sindicais, dentre os quais ou as funcionárias dos setores jurídicos, financeiros e secretaria do Simpojude. Parágrafo 1º. Compete à comissão organizadora planejar, coordenar e supervisionar a realização do Congresso, garantindo sua organização administrativa, jurídica e financeira. Parágrafo 2º. A comissão poderá designar equipes de apoio para atividades logísticas, técnicas e operacionais. Capítulo 8. Das plenárias e deliberações. Artigo 13. As plenárias serão conduzidas por mesa diretora, indicada pela comissão organizadora. Artigo 14. A ordem de fala obedecerá à inscrição prévia. No parágrafo 1º, o tempo de fala será de até 3 minutos, podendo ser ajustada pela mesa conforme a necessidade dos trabalhos.
Parágrafo 2º. Será assegurado o direito de réplica pelo tempo de até 2 minutos. Artigo 15. As deliberações ocorrerão pelos seguintes meios: aclamação, quando houver consenso entre os delegados presentes. 2. Votação aberta mediante manifestação expressa dos delegados. 3. Votação por contraste, mediante contagem visual dos votos favoráveis e contrários. Parágrafo 1º. As decisões serão tomadas por maioria simples dos delegados presentes, salvo disposição diversas prevista no Estatuto do Conselho. Parágrafo 2º. Qualquer delegado poderá solicitar destaque em sua proposta, caso tenha sido deferida para votação em separado. Capítulo 9. Dos eixos temáticos. Artigo 16. O tema geral do Congresso será definido pelo Conselho de Representantes Sindicais no presente regimento. Parágrafo único. As plenárias temáticas serão organizadas por eixos temáticos, subtemas, definido pela comissão organizadora a partir do tema aprovado. Capítulo 10. Das alterações estatutárias. No artigo 17, as propostas de alteração do Estatuto Social do Simpojude deverão ser apresentadas por meio de formulários padrão, devidamente preenchido, a ser enviado para o e-mail oficial do Congresso, conseljude, conseljude2026@simpojude.org.br até o dia 19 de maio de 2026. Parágrafo único. Aplica-se às propostas de alteração estatutária o procedimento de análise prevista no artigo 11, sendo vedada a apreciação de proposta não submetida previamente à comissão organizadora. Artigo 18. As propostas admitidas serão analisadas tecnicamente e submetidas à deliberação em plenária. Artigo 19. A aprovação das alterações estatutárias obedecerão o quórum qualificado previsto no Estatuto Social do Simpojude, em sua ausência, o definido neste regimento, maioria simples. Capítulo 11. Do documento final. Artigo 20. Ao final do Congresso será aprovado o documento final do Conseljude, contendo 1. As propostas de deliberadas. 2. Diretrizes políticas e programáticas. 3. Recomendação à gestão do sindicato. Capítulo 12. Das disposições finais. Artigo 21. O descumprimento das regras estabelecidas neste regimento implicará no indeferimento da participação no Congresso. Artigo 22. Não haverá devolução do valor da inscrição após o pagamento. Artigo 23. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora em conformidade com o Estatuto do Simpojude. Este regimento interno foi aprovado em 26 de março de 2026, durante reunião plenária ordinária do Conselho de Representantes Sindicais do Simpojude, ocasião em que foi definido o tema geral do 9º Conseljude, valorização, carreira e democracia no Judiciário, reconstruir, resistir e avançar. Paulo César Mafra Chaves, presidente do Conselho de Representantes Sindicais, e José Valquimar Salles dos Santos, secretário executivo do Conselho de Representantes Sindicais do Simpojude. Fazer uma votação.
Alguma divergência do regimento que foi aprovado não? No Conselho de Delegados, nós lemos o que foi aprovado no dia 26 de março de 2026. Quem é a favor, continue como está. Bem, então foi aprovado por unanimidade o que nós aprovamos no dia 26 de março de 2026. Muito obrigado e viva o Simpojude. Fortaleza. Então, pessoal, vamos desfazer a mesa e dar a palavra para o primeiro palestrante do dia, o senhor Fábio, que vai falar de um tema muito importante, atual, que é o IA, né? Inteligência Artificial. Com a palavra, o palestrante Fábio. Agradecemos, então, as palavras do senhor presidente Manuel Suzartes e também do senhor secretário José Alquimar. Convido a mesa, então, para se juntar à plateia para assistir à palestra que teremos agora e para abordar o tema Inteligência Artificial, os desafios do mundo exponencial. Vivemos um período de profundas transformações impulsionadas pelas novas tecnologias e pela inteligência artificial. Compreender seus impactos no trabalho, nas instituições, na sociedade, tornou-se fundamental para preparar o presente e construir o futuro. Para abordar este tema, convidamos o senhor Fábio Martins, fundador da igov.a.ia, palestrante, escritor, professor, consultor em inteligência artificial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui falando sobre esse tema. Eu vou me apresentar. Basicamente, eu venho, nos últimos anos, tratando do tema da inteligência artificial. Eu sou professor, sou pesquisador do tema, sou autor dos 2 livros sobre inteligência artificial e sou fundador do Instituto de Governança em Inteligência Artificial. E qual o nosso propósito e o meu propósito pessoal? Ajudar as organizações a adotarem a inteligência artificial de forma ética, responsável e que tenha benefício para todos, né? Então, esse é o meu foco, esse é o meu propósito. E eu tenho rodado, né, esse Brasil todo aí, levando esse tema para que a gente possa, né, trazer isso para a primeira ordem. E fico muito feliz pelo convite do Simpoju, de estar aqui junto com vocês, né, quem está também nos assistindo, que a gente possa falar um pouco sobre isso e discutir esse tema que é tão importante. Vamos lá, esse aqui é o Instituto de Governança e Inteligência Artificial, igov.ia. Eu quero começar minha fala trazendo um ponto, né? Primeiro é o seguinte, nós temos as tecnologias de uso geral. Como é que a gente classifica isso? Nós tivemos desde a máquina a vapor, telefone, internet. Todas essas tecnologias são classificadas como de uso geral. Por quê? Porque mudaram o curso da humanidade. Mudaram a forma como nós pensamos, nós trabalhamos, né? Eu já estou há mais de 30 anos na área de tecnologia, ou seja, como nós começamos lá atrás, com o início da internet, como a gente trabalha hoje, como nós temos a infraestrutura nos nossos smartphones. Tudo isso, ele vem trazendo uma questão muito importante. O que é uma tecnologia de uso geral? É aquela que consegue ter melhoria rápida, capacidade de penetração, ou seja, em todas as camadas, e inovação complementar. O que é isso? Eu posso
a partir dela, passar a criar novos produtos e serviços. E aí, dentro da tecnologia de uso geral, a gente precisa entender uma coisa. Entender, principalmente, essa minha fala agora, é a velocidade que nós estamos vivendo. E que afeta a todos nós. Só para vocês terem uma ideia, todas essas tecnologias, o telefone demorou 75 anos para ter 100 milhões de usuários. 75 anos para ele ter 100 milhões de usuários. O celular demorou 16 anos. A internet demorou 7 anos para ter 100 milhões de usuários. O Facebook demorou 4,5 anos. O Instagram demorou 2,5 anos. O WhatsApp, 2,3 anos para ter 100 milhões de usuários. O TikTok demorou 9 meses. O ChatGPT demorou 3 meses para ter 100 milhões de usuários e todos nós utilizamos hoje para tirar dúvidas, fazer perguntas no próprio celular ou nos nossos computadores. E o Threads, que é uma rede social, demorou 5 dias para ter 100 milhões de usuários. Então, é essa aceleração que nós estamos vivendo, que os nossos filhos estão vivendo e que afeta a todos nós. Fábio, e o que é que vem depois disso? O que é que pode ter hoje uma velocidade com 100 milhões de usuários em 24 horas? Os especialistas falam agora dos agentes de IA. O que são eles? Os agentes são robôs autônomos, são programas de computador que podem usar das tecnologias e serem adicionados aos nossos aparelhos celulares. Então, veja que nós estamos num período de aceleração nunca antes visto na história da humanidade. E dentro dessa transformação, a gente tem alguns números. A Terra tem 8,3 bilhões de habitantes e nós temos 6 bilhões de usuários de internet. Ou seja, nós temos aí praticamente quase 80%. Hoje, 1,3 bilhão já utiliza inteligência artificial. E 1,7 bilhão já usaram. 1,3 usam com regularidade. E 1,7 já tiveram algum contato com inteligência artificial. E quando a gente projeta isso para 2030, nós teremos em torno de... A Terra terá 8 bilhões e meio, essa é a projeção. Nós sairemos de 6 bilhões de usuários para a internet para 7,2 bilhões de usuários na internet. Se a gente parar para ver, o salto ele não é tão grande. Só que é o seguinte, usuários de IA vão saltar de 1,3 bilhão para quase 7 bilhões, entre 6 e 7 bilhões. O que é que nós estamos falando, gente? Que a população inteira da Terra, quase, vai estar utilizando inteligência artificial. Então, isso traz uma perspectiva, com regularidade, e 7,5 bilhões terão tido algum contato. Então, isso traz uma perspectiva para a gente de uma mudança, e a gente precisa entender essa mudança. E hoje eu me dedico a pesquisar e estudar os impactos da inteligência artificial no mundo e na sociedade. Como isso está sendo impactado e de que forma a gente precisa lidar com tudo isso. Tá? Então, quais os desafios? Eu separei alguns desafios hoje para mostrar para vocês. Quais os desafios dessa evolução acelerada para a sociedade?
como é que isso vai nos impactar? Então, que é justamente, eu trouxe até aqui depois, aqui, que deu origem a esse primeiro livro, que são os desafios do mundo exponencial. Tá? É justamente isso que eu tenho para falar para vocês. Ou seja, para a gente sustentar tudo isso, toda essa evolução, a inteligência artificial, gente, nada mais é do que um programa de computador com um modelo matemático de probabilidade. Então, se você chegar no ChatGPT, no seu celular agora, e dizer assim, o céu está, complete a frase e pedir para ela completar. A maior probabilidade é que ele vai dizer o quê? O céu está azul. Isso é matemática. Então, a inteligência artificial, ela é um modelo matemático probabilístico. Tá? Só que para a gente evoluir isso, nós temos que comparar com a inteligência humana. E essa comparação que eu trago como desafio para a gente poder entender. Tem um autor chamado Howard Gardner, que ele é um psicólogo, e que ele separou, né? Antigamente a gente considerava a inteligência humana uma só. Né? Só que a partir desses estudos, a inteligência humana ela foi fracionada. Né? Você vai encontrar na literatura em 7 partes, em 9 partes. Eu trouxe 11 partes para a gente entender aqui. A inteligência múltipla, ela traz a seguinte reflexão. Onde a inteligência artificial vai nos superar? Então, o ser humano ele tem uma inteligência linguística, que é a forma que ele tem de se expressar. Ele tem uma inteligência musical, para você entender uma música, para você cantar uma música. Ele tem uma inteligência lógica matemática, de fazer contas, cálculos e raciocínios lógicos. Nós temos uma inteligência visual espacial, que é a capacidade que eu tenho de caminhar e entender que eu estou nesse espaço aqui. Nós temos uma inteligência corporal sinestésica, de fazer movimentos. O movimento que eu faço, né, com o microfone e aqui com o apontador. A inteligência interpessoal, que é a capacidade que eu tenho de ter empatia pelo outro. A intrapessoal, ou seja, que eu consigo entender os meus anseios. A naturalista, que eu posso interagir com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, e entender esse contexto. A existencial, ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu existo, né? Eu estou aqui, eu existo e outras pessoas existem. E a espiritual, que cada um tem a sua de acordo com suas crenças. Então, imagine o seguinte, gente. Para a inteligência artificial superar o ser humano, ela vai ter que superar tudo isso. Certo? Então, a gente precisa também desmistificar algumas questões que, como se a inteligência artificial fosse da noite para o dia tomar tudo isso. E para superar o humano, a IA ela vai ter que ter capacidade de superar todas as nossas múltiplas inteligências. Fábio, em que estágio nós estamos? A IA já nos superou na inteligência lógica matemática, ou seja, ela é capaz de fazer cálculos e fazer análises de dados com maior rapidez do que o ser humano. Aí você diz assim, caramba, meu trabalho é fazer análises. Sinto muito, mas isso a IA ela já faz melhor do que você. A visual espacial, por exemplo, analisar imagens.
muitas inteligências artificiais hoje já fazem laudos com análises médicas de imagem. Quando você vai lá, você faz uma ressonância. Sabe por quê? Porque ela consegue analisar a imagem e comparar com milhares de imagens de pessoas com sua idade, com seu peso, com seu biotipo, e fazer uma comparação instantânea que o ser humano não consegue fazer. E a linguística, ela já está próxima de superar, que é a capacidade de escrever. Fábio, por que não superou? Porque ainda existe uma característica humana, que é a capacidade de improviso. E a inteligência artificial, ela ainda não conseguiu superar isso. Tá? Então, qual o estágio que nós estamos na evolução da IA? A IA já nos superou na lógica matemática, visual, espacial, e está próximo na linguística. As demais, ela ainda precisa caminhar. E é por isso que eu digo que é um desafio. Se eu quero todo mundo utilizando, 6 bilhões de pessoas utilizando em 4 anos, eu tenho esse desafio para superar. Só que esse desafio, ele traz a evolução dos modelos de IA. O que é um modelo de IA? O ChatGPT é um modelo. O Copilot que você usa é um modelo. São as ferramentas. O que são esses modelos que eu estou falando? São as classes e características de todos eles que a gente utiliza hoje. Imagine o seguinte, que para eu evoluir todos esses modelos, eu tenho que treinar a IA. A IA, ela tem uma forma de aprendizado, mas ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de dados. Onde estão esses dados? Estão na internet, está na rede social do Simpojude, no seu Instagram, quando você publica uma foto. Tudo isso, os modelos de inteligência artificial estão consumindo diariamente. Aí você diz, Fábio, mas como é que pode? Pode porque é o seguinte, os modelos atuais já varreram toda a internet. Não existe mais... quando a gente fala dado, eu falo um dado estruturado, né? Que é um dado organizado. Então, se você faz uma pesquisa no Google, no Wikipedia, você vai encontrar algo lá que tem um título. Se eu quiser saber, Simpojude, vai estar lá, vai dizer o que é, do que se trata, qual o objetivo. Isso é um dado estruturado. As empresas de inteligência artificial, elas já varreram toda a internet, né? Então, eu falo que a internet ficou pequena. Então, como é que eu vou conseguir treinar, já que eu já estou próximo de 370 modelos diferentes de IA? Então, imagine que eu tenho 370 chats GPTs diferentes de outras marcas, de outros tipos, para utilizar. Eu vou ter que avançar nas redes sociais. E isso gera um problema, porque você está fornecendo o seu Instagram para treinar uma IA. E aí entra numa questão de privacidade de dados. Tá? E esse é um debate mundial. E os próprios donos das empresas já admitiram que estão utilizando nossas redes sociais para treinar. Por quê? Porque os dados acabaram. Os dados para treinar a IA já foram consumidos em todo o mundo, em toda a internet. Toda a internet já foi varrida, que eu falo de dados estruturados, né? Já foi varrida. Então, nós temos que usar hoje, por isso que o Instagram valorizou muito, o YouTube valorizou muito. Por quê? Porque essa vai ser a nova fonte de dados. E nós ajudamos a alimentá-los todos os dias. Tá? Então, isso é um grande desafio, evoluir os novos modelos. Vamos para um próximo desafio. Veja que a gente está acelerando, né? Quantidade, novos modelos. Nós temos uma outra questão, que é o seguinte. Se eu estou usando
dados para treinar uma IA, eu posso ter um viés. O que é o viés? Eu posso ter um caminho, uma tendência, né? Então, você pode ter um viés religioso, um viés político, um viés esportivo, um viés educacional, que é a nossa característica. Se eu pego uma base de dados para treinar uma IA, eu estou transferindo conhecimento. Só que essa base, ela foi treinada por humanos. Eu cheguei lá e cadastrei lá, né? Você cadastrou. Tudo que está na internet que foi colocado, opiniões, foram produzidos inicialmente por humanos, que têm seu pensamento, suas crenças, seus valores, suas culturas. Só que se eu pego isso e treino a inteligência artificial, eu estou transferindo preconceitos, opiniões, tudo isso para treinar a IA. E isso gera um viés. Ou seja, se eu posso perguntar à inteligência artificial, ela pode me dar uma resposta tendenciosa, de acordo com que ela foi treinada. Então, esse é um grande desafio, porque as bases de dados que treinam a IA, elas são um extrato da sociedade. Ela representa o que a sociedade está sendo feito. Só que aí eu trago uma outra coisa. Eu não acabei de falar que as bases de dados já foram varridas, esgotadas para treinar a IA? Só que para eu manter toda essa velocidade e essa evolução, o que é que eu tenho? As IAs estão produzindo seus próprios dados, chamados dados sintéticos. Agora imagine, se uma IA produz o seu próprio dado, ela está produzindo algo artificial que não representa o que a sociedade pensa. Então, isso a gente passa a ter um risco também na evolução. Então, isso gera o que a gente chama de um paradoxo evolutivo, né? Então, a essência é que a produção dos dados seja humana, e isso a gente sabe que gera um grande problema. Então, nós temos um outro desafio, que é o desafio do viés. Fábio, a IA consome água e energia? Consome, e muita água e muita energia. Para manter toda essa aceleração, a IA está consumindo água e energia. Mas como assim? Como consumindo água e energia? Só para vocês terem uma ideia, essa demanda de água e energia, ela cresce em torno de 3,4% ao ano. Um país como a Irlanda, ela já gasta 20% do que produz de energia só para sustentar data centers, que são onde ficam os computadores que processam não só a inteligência artificial, mas toda a parte de criptomoedas também. Imagine o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui. Você faz uma pergunta aí no seu celular. Você faz uma pergunta no celular para IA sobre um endereço ou qualquer coisa do tipo. Você vai gastar aí em torno de entre 0,3 e 3 watts-hora, que é uma medida de consumo. Para carregar um smartphone, eu gasto entre 10 e 15 watts-hora. Imagine se você faz uma pergunta que tá na metade ali. 1,5 watts-hora. Se eu fizer 10 perguntas, é a mesma coisa de eu usar a energia para carregar o meu celular. Só para a gente fazer uma conta básica. Então, tudo que você está perguntando, você está consumindo energia e recurso do planeta. Isso está vindo de algum lugar. Só que eu tenho que sustentar. Imagine o seguinte, eu quero chegar a 6 bilhões de usuários. Como é que eu vou sustentar esse crescimento com consumo de água e de energia? A IA está consumindo. Então, para vocês entenderem um pouco mais, um data center onde tem os computadores, um só. Vamos imaginar que a gente tem um prédio aqui onde tem um data center que está processando IA
um data center, ou um andar inteiro aqui, ele consome, em média, 100 megawatts para ele estar em funcionamento. Isso equivale a manter um data center, eu consigo manter 333 mil residências. Então, a gente começa a parar para entender esses números do que está acontecendo. Então, o consumo de energia no mundo de data centers, já em 2026, ele vai ser o mesmo consumo da Alemanha inteira, todas as pessoas e todas as empresas, todas as indústrias que trabalham na Alemanha. Tá? Para a gente entender, em termos de volume, vai chegar em torno de 1.050 terawatts-hora. Então, isso é um problema que a gente passa a ter também. Vamos lá. Um outro ponto é o seguinte. O outro desafio é o desafio político e econômico. O que é que vocês notam? Esses pontinhos aí são as grandes empresas de inteligência artificial. O que é que vocês notam que são donas dos modelos que eu falei no slide anterior? Onde é que eles estão posicionados? Em que parte? Ásia, mas na sua essência eles estão todas no hemisfério norte. Todas essas empresas estão no hemisfério norte. Ou seja, eles estão na parte de cima do mapa. Muitas delas, a maioria dos modelos estão nos Estados Unidos. Oi? Acima da linha, né? E aí é o seguinte, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de transformar a sociedade. Só que ela precisa ser bem usada, presidente, para que isso possa ter um impacto. E do mesmo jeito que eu consigo aumentar a educação de uma população, eu também consigo aumentar a desigualdade se eu não repartir esse bolo. E esse bolo está só na parte de cima. Eu tenho aqui 15,7 trilhões de dólares que serão injetados a mais no mundo somente com o uso da inteligência artificial. Imagine se a gente conseguisse fazer isso chegar na parte de baixo. Ou seja, eu teria uma divisão muito mais igualitária. Tá? Então, esse também é um desafio que eu trago para que a gente possa avaliar. Ou seja, isso tem a ver com soberania de IA. O que é a soberania? É o domínio da tecnologia. Os principais modelos hoje estão concentrados aonde? Estados Unidos e China. Essa diferença já foi maior entre Estados Unidos e China. A China tem crescido rapidamente. Atualmente eu tenho 59 modelos. Quando eu falo modelo, é um chat GPT ou qualquer outro nesse segmento. Mas a China tem avançado rapidamente. Veja que o Brasil não figura entre. O Brasil não possui nenhum modelo. Esse modelo que eu chamo, gente, são modelos notáveis, né? Que tem escala mundial. E nós precisamos entender o seguinte: para um país ter soberania de IA, dominar essa tecnologia, eu tenho que ter a minha própria infraestrutura computacional, eu tenho que ter a soberania dos dados, ou seja, o controle, porque hoje você sabe que você coloca uma informação no Google Drive, no OneDrive, ela pode estar no Brasil ou pode estar em qualquer lugar do mundo. Você armazenou ali, ela pode estar aqui, mas pode estar fora. Algumas empresas exigem isso contratualmente. Por exemplo, a Justiça, você tem que estar com os dados, Tribunal de Justiça da Bahia, e os outros tribunais, aí uma questão regimental, os dados precisam estar dentro do Brasil. Mas quando você coloca na nuvem, ele pode ir para qualquer lugar.
talentos e capital humano, modelos e tecnologia nacional, regulação, segurança e investimento. Então, o que é que eu estou dizendo? Soberania de IA é algo estratégico para qualquer país. E não é à toa que existem os investimentos que estão sendo feitos de forma massiva. Só que é o seguinte, se eu estou investindo, você vê lá a liderança dos Estados Unidos e China, eles estão treinando a IA com os dados deles ou com os nossos? Com os deles, eles que estão pagando a conta. Então, você está usando uma inteligência artificial que foi treinada em inglês. Todos nós. Só que isso esbarra numa questão cultural, porque se eu estou usando a informação de outro país para treinar um IA e eu uso ela no Brasil, existem questões culturais e éticas que precisam ser avaliadas. Isso tem que ter transparência, explicabilidade. Então, o uso ético e correspondente à cultura do país que está utilizando, ele é muito importante. E esse é um outro grande desafio que a gente tem. Então, imagine o seguinte, que essa tecnologia, ela começa agora a trazer um grande outro problema, que é as deepfakes. Quem já ouviu falar na deepfakes, né? Ou seja, aqueles vídeos que nós assistimos hoje e que simplesmente eles podem não corresponder àquela realidade. Então, a gente precisa entender que isso daqui traz um grave problema para a cibersegurança, né? Com novos vírus e a engenharia social. O que é engenharia social? Quem nunca recebeu um e-mail ou uma mensagem de um parente ou algo que você achava que era real e que aquilo era uma fraude, né? Todos nós recebemos diariamente e-mails falsos para captura de dados. E o que a IA modificou isso? Os agentes de IA que atacam, eles transformaram os vírus que nós temos agora. Por quê? Porque ele consegue aprender com sua rede social, ele pode saber onde você mora, o que você gosta, o que você pratica, se você pratica um esporte, e lhe oferecer algo sob medida. A probabilidade de você clicar é muito maior, porque ele estudou você. Ele conhece os seus hábitos pelas redes sociais. Então, os ataques agora estão cada vez mais sofisticados. Então, isso a gente tem visto no mundo inteiro. Eu queria somente que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Imagina que falta uma semana para a eleição e surge um vídeo perfeito de um candidato confessando um crime. O rosto, a voz, a emoção, é tudo muito real. Só que tem um problema, aquilo nunca aconteceu. E mesmo depois do candidato desmentir tudo, o estrago já foi feito. Os deepfakes, que são os conteúdos realistas feitos com inteligência artificial, não funcionam porque as pessoas são desinformadas. Eles funcionam porque chegam do jeito certo no nosso cérebro. Em vez de chegar como algo racional, eles chegam como sensação. E o vídeo, ele nem precisa ser perfeito. Ele só precisa te convencer por poucos segundos. Você vê aquilo, mas antes de entender, o seu cérebro já reagiu. Isso porque existe uma estrutura no cérebro chamada amígdala. Ela prioriza tudo aquilo que parece urgente ou ameaçador. O medo, a raiva e o nojo entram primeiro no sistema de reação, antes de qualquer checagem para saber se é real ou falso. Você sente primeiro e pensa depois. E quando essa informação entra, ela não sai limpa. O cérebro não apaga e substitui. Não tem botãozinho de deletar. Ele só reconstrói a informação. Então, mesmo se o candidato fizer uma retratação, um post falando que aquilo tudo era mentira, a informação falsa continua sendo usada como referência na sua cabeça. O cérebro até sabe que era mentira, mas
continua raciocinando como se fosse verdade. E esse efeito os cientistas chamam de efeito da influência contínua. Agora, pensa no ambiente. Aqui no Brasil, mais de 70% das pessoas já foram expostas a informações falsas sobre política. Você está entendendo o jogo? Esse ano eleitoral vai ser uma disputa por quem chega primeiro no seu cérebro. E a pergunta não é mais se isso é verdade. É quem conseguiu chegar primeiro no seu cérebro. Porque no fim, isso não é só política. É também biologia. Perceberam o nível que nós chegamos? Então, assim, o que é que diferencia a inteligência artificial das demais inteligências das demais tecnologias de uso geral? É que eu tenho uma tecnologia capaz de influenciar pessoas. E isso, a produção disso, você pode fazer em 1 minuto, 2 minutos, uma produção. Basta tirar uma foto sua, eu posso colocar isso num aplicativo, coloco o texto e eu produzo você falando. Isso, qualquer adolescente hoje de 12 anos, 13 anos, ele consegue fazer isso no celular, tá? Só que é o seguinte, nós temos um desafio grande de tudo que a gente está vendo, nós precisamos regular isso. Veja a velocidade que nós estamos caminhando e como é que o mundo está vendo a regulação disso, né? Nós tivemos aí, em 2019, a primeira manifestação regulatória. Veja que nós estamos falando de inteligência artificial, mas o mundo ainda está se movimentando para regular a inteligência artificial. É muito recente. E isso é no mundo inteiro. Eu tenho a OCDE, né, que é um organismo internacional. Eu tenho a China em 2023. Os Estados Unidos têm uma ordem executiva, não é nem lei ainda, em 2023 também. E tem a principal legislação mundial sobre isso, é o ACT AI, que é da União Europeia. A União Europeia foi a primeira a normatizar esse processo. Então, as demais, tanto o Japão tem uma legislação nova de 2024, a ONU lançou também um normativo, e o mundo inteiro está se movimentando. Aí você diz assim, e como é que nós estamos? O Brasil tem um projeto de lei 2338 de 2023, que está na Câmara ainda, para poder sair, que vai ser o marco regulatório da inteligência artificial. E nós ainda não temos uma legislação, né? Lembram a LGPD, né? Vocês têm cadastros dos servidores nas suas bases de dados, que você não pode fornecer dados sensíveis, nome, telefone, e-mail, CPF. E isso foi graças à LGPD, que veio primeiro da GPDR, que é europeia. E nós estamos olhando para a legislação europeia também para produzir a nossa, um projeto de lei 2338, que eu espero que esse ano a gente consiga ter ele em funcionamento. Então, essa é a forma que o mundo está se organizando para tentar regular isso. Só que é o seguinte, gente. Eu falei em aceleração, falei que nós estamos caminhando rapidamente, que a gente tem tecnologia, que a gente tem tudo. Só que, a partir de agora, o mundo começou a se deparar com uma realidade. E que realidade é essa? Opa, deixa eu voltar aqui. Que realidade é essa? Existe agora um choque de realidade. Todo mundo está usando IA, e isso é importante, presidente. Sua atenção em relação às organizações, né? O senhor, como dirigente de uma organização, o uso da inteligência artificial está desenfreado. Todo mundo utiliza, cada um usa o seu. Só que os investimentos que estão sendo feitos não estão sendo traduzidos em resultado. Ou seja, Fábio, como é isso? Verdade. As empresas começaram a entender
que não adianta investir somente em ferramenta de IA, porque eu estou usando recurso, comprando ferramentas, comprando, só que isso não está sendo traduzido em resultado efetivo. E não sou eu que estou dizendo. Esse é um estudo do MIT, né, que é uma universidade americana, que lançou isso no ano passado. E um outro estudo da Universidade de Stanford, de abril, agora de 13 de abril, ele traz esse dado também. As empresas estão colocando dinheiro e não estão conseguindo traduzir isso em resultado efetivo. Somente 5% das empresas que investem em IA. E aí, o que é que está acontecendo? Existe uma briga agora do mundo exponencial. Aqui eu tenho o quê? IA, tenho tudo a tecnologia. Só que, gente, o mundo é linear. O mundo é feito por pessoas. O mundo precisa de pessoas capacitadas. E aí, eles agora estão parando para rever. E aí é um pouco do meu papel. Hoje, eu lidero um Instituto de Governança e Inteligência Artificial, que ele ajuda organizações a adotarem a IA numa jornada, capacitando pessoas, formando profissionais para que a gente consiga usar o mundo exponencial. E não ficar esbarrando naqueles 5% que nós temos. Então, hoje nós temos esse choque entre o mundo linear e o mundo exponencial. Queria ver como é que eu estou de tempo. E aí, assim, o que é que nós temos? Vocês gestores de organizações, vocês precisam prestar atenção em governança de IA. O que é governança de IA? Governança, as empresas começaram a entender o seguinte, organizações, que não é só comprar ferramenta, eu preciso ter estratégia, eu tenho que pensar nas pessoas, cultura, comunicação, eu tenho que ter automação de processos. Você quer ver uma coisa? O que é que adianta você ter uma ferramenta de IA se o processo manual dele não funciona? Investimento, qualidade de dados, impacto no usuário, risco, ética, segurança da informação, fornecedores e monitoramento e melhoria contínua. Então, o que é que eu tenho aqui? Governança de inteligência artificial. Não adianta somente investir nas aplicações se a gente não tiver isso aqui. E principalmente, gente, o aprendizado exponencial. O que é esse aprendizado acelerado que a gente está vivendo agora? O ser humano, ele aprendia na pré-história para sobreviver. Ele tinha esse aprendizado lá. Depois, na antiguidade, a sabedoria oral e a escrita. Em seguida, o aprendizado em instituições, na Idade Média. Depois nós tivemos o Renascimento. Veja que o ser humano ele é linear, tá? Ele vem crescendo. Depois a Revolução Industrial, já uma educação formal no modelo que a gente conhece, e a era da informação, a era da IA. Ou seja, como é que eu estou acelerando o mundo em 5 anos, até 2030, se nós levamos praticamente 2.000 anos para chegar nesse formato? E qual é o formato existente hoje do aprendizado exponencial? Eu tenho acesso global a recursos, eu tenho aprendizagem individualizada, a IA me fornece exatamente o que eu quero, o que eu preciso. Eu tenho disponibilidade 24/7. Eu tenho uma IA conversacional, eu posso perguntar e conversar. Imagine que eu posso ter uma aula de filosofia diretamente com Platão. E ele falando para mim, conversando comigo. Né? As IAs conversacionais, elas criam a figura da pessoa, você carrega o conteúdo dela e ela conversa com você. Então, imagine nós que somos professores, como nós iremos nos reinventar para competir, né?
você aprender matemática, o teorema direto com Pitágoras falando com você, né? Então, isso é algo que a gente vai precisar ter uma outra interatividade. Eu sou professor da faculdade da disciplina Inteligência Artificial e eu sei o desafio que é para a gente poder fazer isso. Veja que nós tivemos que dar uma freada para entender que nós precisamos preocupar com o ser humano. E toda essa tecnologia, ela traz uma interação humano-máquina. Isso vai mudar a nossa sociedade. Nós vamos passar a conviver com robôs. Isso já está chegando. Nós vamos ter robôs de estimação, robótica social. Isso já tem alguns institutos que utilizam a robótica social para interação com pessoas com algum tipo de limitação mental. A robótica colaborativa também. Eu queria trazer isso aqui, queria que vocês prestassem atenção nisso. Essa história. Um robô humanoide correu uma meia maratona em 50 minutos e 6 segundos, quebrando o recorde estabelecido pelo atleta olímpico Jacob Kipling, de Uganda, na distância. Chamado de relâmpago, o robô vermelho foi desenvolvido pela empresa chinesa Honor. Ele participou hoje de uma prova realizada em Pequim, na China, onde conquistou essa marca histórica. Isso foi em abril agora, tá? Humano para 21 quilômetros é de 57 minutos e 20 segundos. A competição também contou com a participação de outros robôs. Desde 2015, a China acelerou o desenvolvimento robótico, depois do governo listar a indústria como um dos setores-chave para modernizar o país. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Só que essa substituição, ela vai ter um impacto nos empregos. E todo mundo tem essa dúvida, né? E nós já sabemos o seguinte, de que forma isso vai impactar? Nós temos uma questão que é, qual atividade e atividades serão mais expostas, né? Quando a gente fala exposição, quanto aquela atividade pode substituir a que eu faço hoje. Quanto mais analítica e com quanto mais dados você trabalha, mais alta é a exposição para a IA hoje. A IA consegue, lembra da lógica matemática? Que eu falei lá no início? Ela consegue fazer. Então, veja que antigamente nós tínhamos aquele analista de crédito, né? Que ia dar crédito. Hoje o crédito é automático, é feito por IA. Ele analisava dados, comparava. Hoje isso acabou. Atendimento, isso também tende a acabar. E a complementariedade é justamente aquela questão da IA ajudar você na sua atividade. Agora, uma coisa que eu tenho me deparado, e que isso já é real, imagine, presidente, o seguinte, você fazer uma entrevista de trabalho e o profissional, vamos imaginar que você é um profissional da área comercial, você pode negociar, dizer que está vindo já com 3 agentes para lhe ajudar. Você vai fazer o trabalho de 3 pessoas. O agente de IA, ou seja, tá? O agente de IA é justamente um agente que vai auxiliar você em determinadas tarefas. Então, tem gente já cobrando mais na entrevista de emprego, porque ele já traz com ele os agentes que ele desenvolveu, justamente para poder potencializar o trabalho dele. Então, imagine o seguinte, que nós estamos vivendo agora, em 1900 nós tínhamos 40% da população trabalhava com agricultura. Em 2000, já menos que 5%. Tá? Em 2026, 82% das organizações já adotaram inteligência artificial. Em 2030, será 95%. Imagine que até 2030, 92 milhões de empregos vão ser eliminados com o uso da inteligência artificial. Contudo, 170 milhões de novos empregos vão ser criados. Então, a gente já consegue entender o seguinte, mais empregos vão ser gerados com o uso da IA
do que eliminados. Só que aí é o seguinte, nós vamos ter uma substituição de mão de obra. Os profissionais, eles não vão ser substituídos pela IA. Eles vão ser substituídos por outros profissionais que sabem usar IA. É isso que vai acontecer. Então, a inteligência artificial, ela passa a ser algo praticamente quase que obrigatório para o profissional se manter no mercado, né? Então, nós estamos diante de uma crise a gente não está numa crise de emprego, nós estamos numa crise de requalificação profissional. Essa é a crise que a gente está enfrentando. Então, já agora, me aproximando aqui no final, eu queria trazer somente um tema que é a singularidade tecnológica. O que é a singularidade tecnológica? É o ponto de não retorno. Esse ainda é uma questão teórica, mas que as empresas estão evoluindo, que é a capacidade da IA se reproduzir, sozinha, sem humano. Então, esse é um ponto de reflexão que a humanidade ela precisa ter, até onde ela vai com isso. Será que eu preciso disso? A IA vai gerenciar sua própria energia para alimentar os seus data centers e ela já tem capacidade de autorreprodução, de reescrever o seu próprio código, isso já existe. Mas até que ponto nós vamos com isso? E aí eu fiz essa pergunta para a IA. Eu perguntei, disse, olha, faça um vídeo para mim explicando o que seria singularidade tecnológica. Então, quem fez o vídeo, a explicação, é a própria inteligência artificial, que eu queria que vocês prestassem atenção no que ela está dizendo sobre a singularidade tecnológica. Estamos vivendo um momento à beira de uma transformação que redefine a fronteira entre o humano e o artificial. A inteligência não será mais exclusiva da mente humana, mas compartilhada com sistemas que podem aprender e se criar. Esse futuro traz promessas futuras para doenças e soluções ambientais, mas também riscos de desigualdade e perda de autonomia. A verdadeira escolha está em nossas mãos. Ser dominados pela tecnologia ou mudar essa nova era ética e responsabilidade. A singularidade não encerra a história, mas nos convida a escrever um novo capítulo, construindo um legado de beleza, unidade e propósito ao lado da tecnologia. O futuro já começou. Cabe a nós decidir como queremos que ele seja, como protagonistas dessa jornada que pode, de fato, transformar o mundo para melhor. Então, essa é a resposta que a inteligência artificial me deu para que eu pudesse entender. E ela fala que nós podemos coexistir e conviver, independente e não, sem uma dominação dela. Então, é justamente isso. E agora, caminhando para o final, esse cara, o Alan Turing, ele é um matemático, cientista da computação e foi o pioneiro da inteligência artificial. E deu uma contribuição muito valiosa. E essa frase, ela tem mais que 70 anos, né? Ou seja, lá atrás, ele disse o seguinte, que é algo que eu gostaria de finalizar com isso, porque mesmo com toda a limitação, lá na década de 40 e 50, nós não tínhamos os computadores, a limitação, ele já enxergava o futuro. Só que isso ainda é muito atual. Então ele diz o seguinte, podemos apenas enxergar um pouco do futuro, porque ele tinha limitações computacionais naquela época, mas o suficiente para perceber que há muito a ser feito. Obrigado. Gente, muito obrigado aí, muito feliz de falar para vocês. Aqui estão os meus contatos. Se tiver qualquer dúvida, tenho o maior prazer em responder e conversar. Esse QR Code aqui, quem quiser mais informações, vai para a minha página no LinkedIn, onde tem todas as publicações. Eu publico toda semana um artigo sobre inteligência artificial, tá certo? Fico à disposição de vocês. Obrigado.